Fala galera, aqui é o Guilherme em mais uma aula do canal Prof Mecânica. Nesta aula vamos introduzir o software Lotus Suspense Analysis, falar sobre suas ferramentas, interface e geometrias. Sim, esse software já tem uma playlist inteira sendo falada sobre ele, porém, ao reassistir essa playlist e todas as aulas, eu percebi que muitos conteúdos foram trabalhados em conjuntos e eu não detalhei muito eles. Então eu achei melhor reformular toda a playlist trazendo mais teoria para dentro das aulas. Assim, daqui para frente eu vou apresentar 12 novas aulas sobre o software Lotus, com o intuito de, como eu já falei, reformular a playlist antiga, trazendo muito mais conteúdo, trabalhar separadamente cada parâmetro da suspensão, suas configurações necessárias e realmente como posicioná-lo no Lotus, e corrigir os equívocos que cometi em meus vídeos. Então, antes de começar essa aula, peço que você deixe o seu like no vídeo para ajudar esse vídeo e deixá-lo cada vez mais famoso. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para saber todas as aulas que eu vou postar e dessas novas 12 aulas que virão daqui para frente. E sem mais delongas, vou passar a vinheta do canal para começarmos a aula. Então, essa é a interface do Lotus que vocês estão vendo. Nós temos aqui a área de trabalho, onde vai aparecer as peças de suspensão que eu já vou puxar para vocês. Nós temos também aqui todas as opções que a gente vai trabalhar ao longo das aulas. Então vamos lá. Em File, eu tenho a possibilidade de novo, então New. Aqui eu posso escolher tanto uma suspensão para frente quanto uma suspensão para trás. E tem uma gama muito grande de geometrias. Nós temos desde duplo A, a McPherson, várias configurações de duplo A, do duplo A push rod, que é aqui usado em carros de Fórmula 1, a twin paralelo, o wishbone, que é os braços paralelos, e assim vai. Como vocês podem ver, tem várias geometrias aqui que vocês podem modificar e programar e mexer e posicionar os seus pontos, tanto para a dianteira quanto para a traseira. Essas geometrias também são as mais utilizadas, são as mais encontradas hoje em dia. Tem algumas que tem configurações diferentes, tem algumas que tem 4 ou 5 braços, tem até a Multilink aqui no meio que eu já vi também, que são bem utilizadas em traseiras de veículos de carro de passeio, e assim vai. Além das geometrias, nós temos também aqui o tipo de caixa de direção, se é preão cremareira ou se é a box. A preão cremareira geralmente é utilizada por carros de pequeno porte, como os sedãs e os carros que estão hoje em dia em transporte nas ruas. A box é usada por caminhões e caminhonetes e carros de grande porte. Então são os dois tipos de caixa de direção que nós temos nesse software. Além da possibilidade das geometrias que já foram escolhidas, nós temos também aqui os dados da suspensão primários, que são questão de curso de suspensão, o incremento do curso, o ângulo de rolagem do seu veículo, o incremento do ângulo de rolagem. O que é esse incremento? São os valores do gráfico que você vai querer. Então, a cada 10 mm, em 30 mm eu tenho a resposta dos meus pontos do gráfico no software. Nós temos também aqui o wheelbase, que é a distância entre eixo, a altura do teu centro de gravidade do teu veículo e outras opções que vocês podem ver, né? Além de, é claro, de o peso do seu veículo que vocês têm que colocar também, que é o peso suspenso, né? Nesse caso aqui, o peso suspenso do veículo que eu estava dimensionando é 1400. Nós temos também aqui os dados de pneu para vocês colocarem o raio do seu pneu, a largura do seu pneu, a rigidez do seu pneu, a parte de dimensionamento do Lotus, que envolve o pneu como uma mola, quantas evoluções vocês vão querer, e assim vai. E claro que em algumas versões isso aqui é permitido vocês pegarem os dados dos seus fabricantes. Vocês clicam nessas opções aqui, vocês vão ter para editar os dados do fabricante e colocar tudo o que vocês precisam. Tem versões que deixa, tem versões que não deixa. E além dos dados de pneu, nós temos esses aqui, que são as unidades do que a gente vai utilizar. Temos aqui várias unidades para mexermos e colocarmos em força, massa, comprimento e ângulo. Ok, e além disso nós temos essas duas opções aqui, ó. Essa aqui, que assim a gente escolhe uma geometria, tipo, eu vou pegar essa primeira aqui só para mostrar para vocês. Vocês podem ver que no que eu cliquei isso aqui tem todos os pontos que eu posso editar da minha geometria.
E são todos esses aqui, então eu posso deixar aqui pontos pré-posicionados para começar a geometria, tanto para a dianteira quanto para a traseira. Também temos essa opção aqui. Claro que não é só aqui que a gente vai começar a mexer na geometria da nossa suspensão, né? Eu vou cancelar isso aqui e vou pegar uma geometria pronta que eu tenho aqui agora. Então eu vou em Open, aqui, abrir. Então, no caso, se eu já abri a minha geometria e estou mexendo nela aqui dentro da interface do software, eu tenho a opção de simulações em 2D do movimento vertical, do movimento lateral, simulações em 3D do movimento vertical, lateral e do movimento da direção. Aqui também tem a opção para arrastar os pontos, para selecionar para onde eu posso arrastar, e eu posso arrastar os pontos com o meu mouse, né, tipo assim. Estou arrastando com o mouse. Enfim, além disso nós temos a mão, que eu uso para arrastar aqui a tela para vocês. A lupa, que eu uso para aproximar a tela aqui, como vocês podem ver. Essa voltinha aqui que eu uso para girar a tela em 3D e vocês poderem ver esse veículo que está aqui em isométrica e componente limitada. Aqui que eu uso qual a aparência que eu quero dos componentes, se eu quero todos os riscos e transparentes, se eu quero todos os riscos e sólidos, se eu quero somente os riscos necessários, sem os riscos de trás, né? E somente os riscos necessários e sólidos. Claro que como os meus pneus estão bem pretos, vocês não vão conseguir ver todos os riscos dele, porque preto quase só se dá a ver risco branco, mas como é preto no preto, não dá pra ver, né? Além disso nós temos as três vistas, a frontal, a lateral e a superior. Deixar na frontal. Beleza. Indo para cá nós temos os pontos da suspensão, como vocês podem ver, sumiu os pontos que estavam aparecendo aqui. Nós temos aqui para posicionar e aparecer todos os pontos que nós vamos trabalhar na nossa geometria de suspensão. Lembrando que as duas geometrias que eu estou trabalhando da frente é uma pull rod e a de trás é uma push rod, sendo duas geometrias de Fórmula 1 derivadas da duplo A. Então nós temos aqui os hide points, que são todos os pontos da suspensão. Nós temos também aqui a mola, que a gente pode tirar e colocar nessa opção, o amortecedor, a roda, os braços, o corpo do veículo, que eu posso mudar, tirar e colocar o corpo do meu veículo. Se eu quero as duas suspensões, só a da frente, só a de trás. E eu tenho essa opção aqui, que dependendo da simulação que eu estou a trabalhar, vai ter um movimento diferente. Como assim? Deixa eu afastar aqui e ajeitar aqui para vocês verem. Se eu simular na vertical, eu vou ter um movimento do meu carro na vertical. Se eu simular na lateral, eu vou ter o movimento de rolagem do meu veículo. Se eu simular na direção, eu vou ter somente o movimento da parte da frente, porque a parte de trás ela não se movimenta na hora que a direção gira, né? Ela só gira as rodas de trás. Então, como vocês podem ver, só o centro de rolagem dianteiro está se mexendo. Isso. Aqui nós temos aqui já os gráficos que a gente pode gerar. Então, se a gente clicar aqui, vão vir os gráficos tanto de ângulo de camber. Vou só focar esse gráfico para vocês verem. Vai ter aqui o ângulo do camber, o ângulo do camber, vai ter o ângulo do toy também e assim vai. Aqui é a opção para eu mexer em todos os pontos da minha suspensão. Nesse caso aqui, então, aqui eu posso mexer em todas as opções, desde as opções de todos os pontos, dos hide points, tipo de pneu, rigidez da mola, rigidez do amortecedor, claro que é o coeficiente de amortecimento, né, nesse caso. E para as partes de suspensão de trás, a parte do corpo do veículo, que não é muita coisa que eu consigo mexer, mas beleza. E a parte geral de pneus, né? Também que não é muita coisa que eu consigo mexer, porque tu vai poder modificar pneu por pneu ali, né? E já pode modificar aqui dentro do próprio software. Então, além disso, nós temos as outras opções aqui em cima, né? Esse aqui só é a mesma coisa que as simulações, então tá tranquilo. A data, onde você vai mexer nas opções de edição, ou seja, tudo que eu estou falando aqui, você também pode vir aqui no data e procurar para mexer. Uma coisa diferente no data, que é bem bacana de se mexer, é essa opção aqui, ó, Set Static Angle, que você escolhe qual os ângulos de toy e camber do seu carro. Então vocês podem chutar aqui já os ângulos específicos que vocês querem colocar. Ok?
Então, além disso, nós temos também aqui para editar os parâmetros iniciais que a gente colocou. Como vocês podem ver, eu posso modificar isso a qualquer momento, o incremento e assim vai. Os dados de pneu que também estão aqui, que eu também posso editar e ficar mexendo ao longo da minha simulação. E temos essa opção aqui. Essa opção aqui vai ser a mais utilizada para vocês ao longo de todo o projeto, porque o relatório SDF é o relatório completo de todo o comportamento do veículo, ou seja, o comportamento vertical, lateral e de direção, para os dois lados da suspensão. Sendo assim, nós temos aqui a suspensão frontal, que aparece todos os pontos da suspensão, os dados iniciais que vocês colocaram e programaram e vocês ajeitaram de ângulos. Aqui os dados do seu veículo, né, o wheelbase, a altura de centro de gravidade e tudo mais. Aqui para a suspensão de trás a mesma coisa, a altura do centro de rolagem, o ângulo do camber, o ângulo do caster, kingpin. E aqui agora nós temos a primeira parte, que é o movimento vertical, conhecido como bump travel. Então nós temos aqui o bump para a suspensão dianteira, lado direito ou esquerdo, acho que esse aqui é o lado direito, ou interno e externo, tanto faz, depende de como você está observando a sua suspensão. Aqui já nós temos o outro lado também. Aqui já nós temos para a suspensão de trás, e aqui para a suspensão de trás o outro lado também. Descendo mais um pouco, nós temos o sistema de rolagem para a suspensão dianteira. Como vocês podem ver aqui, olha, já mudou para rolagem. Então agora nós temos a vista de rolagem do veículo, quando o veículo faz aquele movimento de inclinação na curva. Para os dois lados da suspensão também. Para de trás nós também temos o mesmo estudo e a mesma resposta, como vocês podem observar aqui. Para os dois lados da suspensão também é apresentado. E por fim nós temos o movimento da direção, que é a última opção das nossas respostas. Como vocês podem ver, o movimento da curva, né? O raio de curva, a questão dos ângulos de direção, que é o TOI e o camber, que influenciam em toda a parte do nosso movimento de direção. Então fechamos o SDF. Nós temos também aqui a opção de visualização, o que a gente quer visualizar do nosso veículo e tudo mais, do nosso software, né? O que a gente pode mexer nas coisas de edição. Se atenham a duas coisas. Bem, vocês podem perceber que o meu fundo não é preto, e sim azul. Nessa opção aqui, ó, Set Background Color, eu mudei a cor do fundo do meu software, mudando ela para azul e não para preto, para eu poder botar as rodas pretas. Além disso, vocês têm que se ater a essa opção aqui, ó, Screen Display, que é o que vocês vão ver dos pontos de movimento da sua suspensão. Sempre deixem a opção Static Only, que é apenas os pontos estáticos. Se vocês escolherem essas opções aqui, vocês verão todos os passos de movimento da sua suspensão, e assim sucessivamente. Então apenas os pontos estáticos, beleza? Então aconselho vocês a deixarem nesta opção aqui, que vocês daí só veem só o estático, e vocês só vão ver a suspensão se mexendo neste caso aqui quando apertarem nesse botão, beleza? Outra possibilidade que a gente tem são outros corpos de veículo. Cara, além desse aqui que eu tenho para vocês, que é o Super Salon, que é os convencionais, aqui no Data nós temos os tipos de corpos: o Salon, o esportivo, os antigos carros de Fórmula 1, os carros de Fórmula 1, os utilitários, o Super Salon, a minivan e entre outras possibilidades que você queira utilizar. Então esses são os tipos de corpos disponibilizados pela própria software para vocês editarem e mexerem. Claro que a edição dos corpos é bem limitada, pessoal, mas é para geometria de suspensão. Além disso, nós temos aqui a opção de gráficos, que é para a questão de visualização do software, cor dos equipamentos, cor de tudo que a gente está vendo e o que a gente pode ver, a questão de melhoria do software, visibilidade complementada. Graphs já é a parte de gráficos, que é os gráficos que eu gerei para vocês aqui. Então aqui vocês vão poder ver todos os gráficos, gerar novos gráficos, escolher os gráficos que vocês querem, a cor que vocês querem, dimensionar a linha deles, as questões do eixo Y, eixo X de valores, autoescala, incremento de escala, escopo e assim vai. Nós temos também aqui a parte de Solve, que é a parte para cálculos tanto do movimento da suspensão quanto a parte de força. Para dimensionar a força, nós temos que ir aqui no Data e
escolher onde que é a posição de cada força do nosso veículo, né? Ao longo das aulas eu vou mostrando isso para vocês, pode ficar bem tranquilo, galera. Os resultados que gera o SDF do nosso veículo, que vocês viram. O resultado de forças, né? A lista de forças e esforços. E assim vai, né? A parte de esforços não está com essa geometria porque eu ainda não fiz as simulações. Ele gera forças a cada simulação. Se por acaso você fez a simulação e fechou o software, você vai abrir e ele vai ter que gerar a simulação de novo para obter as suas forças de esforços. O setup, que é o que vocês estão observando na minha tela, né, que vocês veem na sua janela de Windows, deixe sempre essas 4 opções aqui grifadas, porque vocês vão poder ver todas as opções de manuseio do seu software. Se vocês desativarem uma delas, vocês não verão todas as abas da esquerda que eu estou vendo. E por fim, nós temos essas 2 opções aqui que nós tínhamos lá na frente, que era para dimensionar os height points da sua suspensão. Então você clica nessa opção, você pode dimensionar os pontos da frente. Nessa opção aqui nós podemos dimensionar os pontos de trás do nosso veículo. Assim nós podemos posicionar em X, Y, Z, tanto a dianteira quanto a traseira. Pessoal, a aula se encerra por aqui. Nas próximas aulas vamos modelar uma suspensão com esse software. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal com o sininho ativado, para ficar por dentro das próximas aulas. Até a próxima, galera. Tchau, tchau!